CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Onze horas e 5 minutos, sexta-feira também é dia de tecnologia. Quem vem chegando é Gilberto Sodré. Ei, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente vai organizar as fotos no celular. Pô, tô precisando disso, hein? Quem não está precisando disso, viu, Não é? Fernanda? Os celulares deram fim àquelas câmeras fotográficas digitais amadoras e estão a caminho de fazer a mesma coisa nas câmeras profissionais. E aí, o que acontece é que a gente tem aquele monte, tá ao alcance da mão, né? Viu alguma coisa interessante, viu aquela cena legal, tirou o telefone do celular do bolso e vai lá e faz uma foto. E aí acontece aquela monte de fotos armazenadas no celular, algumas fotos que a gente mandou para as outras pessoas que recebeu de volta, ou então foi compartilhado, fotos duplicadas, e aí difícil a gente organizar essa situação toda, ocupando o espaço que a gente tem no celular para isso. Então, vamos ver algumas dicas de como organizar as fotos no celular. Primeira questão interessante que a gente pode fazer é organização das fotos por data. Isso ajuda bastante a gente selecionar as questões. Cada foto que é registrada no celular, normalmente o celular coloca no nome, data e hora do registro daquela foto. E aí, com isso, é interessante que você pode selecionar essas fotos que estão no celular por data e tentar classificar aquelas fotos, né, que foram mais interessantes ou que estão agrupadas no mesmo dia ou na mesma hora para isso. Outra questão legal de organização, para você até saber se tem fotos a mais ou a menos daquele local e selecionar as fotos que são mais importantes mesmo, é o uso de pastas. Os celulares, normalmente, eles têm várias opções de você selecionar, criar pastas e colocar naquelas pastas. Eu faço isso bastante, inclusive no meu telefone, pastas sobre um assunto. Então, se é um grupo de fotos, né, de um evento, de uma situação que eu quero preservar, então eu crio uma pasta e vou colocando as fotos ali que são importantes para mim, selecionando aquelas que eu quero que fique, né, aquelas que eu não fique eu vou apagando, mas eu fico e coloco essas fotos ali naquelas pastas, também ajuda Uhum. bastante, né? Outra questão muito legal é você já imediatamente, né, quando você está analisando, eliminar as fotos borradas ou fora de foco, ou muitas vezes capturas de tela que você não precisa. Aquelas fotos que você nunca vai usar, porque está fora de foco, está borrada, está tremida, e aí fica ocupando espaço lá, né, dentro do seu celular, ocupa a memória, sem você, na verdade, utilizar. Então, fez a foto não ficou boa, a foto não ficou exatamente como você gostaria, apaga imediatamente a foto, faz uma outra já, para que você fique com a foto adequada nessa situação, né, para isso. E aí tem uma questão importante ou interessante, que são imagens duplicadas. Quando a gente vai fazer o registro de uma foto, né, normalmente a gente não faz um registro só, né, faz duas, três fotos da mesma cena, né? Uma delas ficou melhor do que as outras, né? E aí isso acaba ocupando mais espaço, porque você tem duas, três, até quatro fotos do mesmo local, do mesmo ambiente, da mesma situação em relação a isso. Então, uma coisa legal nessa situação é que os próprios aplicativos nativos dos smartphones têm uma função de você buscar fotos similares ou fotos parecidas com as que estão armazenadas no celular. Então, eu tenho lá no Google Fotos, no caso, quem usa Android, ou no Apple Fotos, para quem usa iPhone. Esses aplicativos, eles usam inteligência artificial para identificar objetos, lugares e pessoas na sua biblioteca de fotos. E aí você consegue localizar fotos, por exemplo, com base no conteúdo, com base numa região ou de uma cena. No caso do Google Fotos, é só abrir lá o aplicativo, tocar na barra de pesquisa e digitar o que você quer, né? Ou seja, qual é o objeto que você quer, o local que você quer, ele vai te dar já uma seleção das fotos que estão armazenadas que tem aquele objeto que você selecionou para isso, né? No caso da Apple, né, o processo é basicamente o mesmo. Você vai abrir o aplicativo, lá na barra de pesquisa, você vai digitar o que você quer em relação a essa situação. Então, é uma questão interessante que você pode utilizar para selecionar. Existem também aplicativos, né, que fazem isso, né? Então, no caso dos smartphones Android, tem um aplicativo gratuito chamado Duplicate Media Removedor. Ele já faz exatamente isso. Ele olha as fotos que estão armazenadas no seu smartphone e indica para você quais são as fotos que são iguais, que estão em locais diferentes, mas que são fotos iguais. E aí você já pode marcar e apagar essas fotos duplicadas, né, para isso, né? E no caso do iPhone,
existe um outro aplicativo também, gratuito, chamado GetSpace Photo Gallery, que também faz a mesma situação. Ele consegue, inclusive, selecionar fotos duplicadas, fotos borradas, né, para você fazer a remoção. Então, aí tem opções nativas, aplicativos gratuitos que você pode instalar para ajudar você a dar organizada, né, nas fotos. Uma coisa que é importante lembrar é que não deixar as fotos armazenadas apenas no celular. A gente sabe que o celular pode dar algum problema, pode ser roubado, né, pode apresentar uma falha e você perder essas informações. Então é sempre importante que você mantenha um backup dessas fotos, né, num local à parte, ou no seu computador, ou na nuvem, ou no HD externo, por exemplo. No caso do iPhone aí, quando ele dá a opção, né, de apagar fotos idênticas, sempre tive uma dúvida sobre isso. São idênticas mesmo? Ele consegue reconhecer isso? Ou são semelhantes, parecidas, mas tem alguma diferença? Ele consegue, normalmente ele analisa por um algoritmo chamado de hash. Ele calcula o hash das duas fotos. Se o hash é igual, a foto é igual. Então é igual mesmo. É a mesma foto que foi copiada para um outro local no celular. Não é exatamente uma foto similar, né? É uma foto exatamente um arquivo igual, né? Que ele identificou. Ok. Temos mais sugestões para os nossos ouvintes de foto? Então, o interessante é a gente observar essa questão, só reforçando essa questão do backup, viu, Fernanda? Porque, assim, eu já vi muitas pessoas perderem fotos históricas, antigas, que ela não tinha nem mais como recuperar, exatamente porque ela estava apenas no celular e não tinha Uhum. backup desse caso. Então, é uma questão importante de você ter backup das fotos. O armazenamento, né, do celular, ele pode dar problema, o celular pode ter um defeito, por exemplo, você não conseguir ter acesso mais àquele armazenamento. Então, e hoje em dia você pode armazenar de forma muito simples e fácil no Google Drive, por exemplo, ou você pode armazenar num HD externo, por exemplo, né? Então, ou seja, é fácil de você fazer esse armazenamento e muitas vezes, né, o valor daquelas fotos que você tem é maior até do que o próprio aparelho, né? Ou seja, então, são fotos que nunca mais você vai conseguir recuperar. Então, essa é uma questão importante. Ó, boa aqui da Helena. Quando você monta uma pasta no iPhone, ela duplica a foto. Isso é verdade, tá? Então, esse é um problema que tem que ser analisado e você apagar uma das fotos, né, que estão lá, né, no ambiente, né, para isso. Quando você Porque- coloca lá. Não, se você apagar, você apaga tudo. Você tem o Ah, todos e não. você tem a pastas. Mas nesse caso específico, na verdade, ela duplicou a foto, mas o armazenamento é um só. Ele só colocou um link, vamos chamar assim, para organizar melhor a foto, entendeu? Ou seja, não é que são duas fotos. Na verdade, a foto ela está ocupando o mesmo espaço dentro do celular, né? Só que você tem duas formas de ver essa foto. Uma no rolo da câmera, né? E outro nessa pasta que você selecionou para classificar aquelas fotos de forma diferente, entendeu? Eu entendi aqui a sensação da Helena, porque eu passo por isso também. Isso aqui, a Gilberto, a gente tem a sensação que a gente não esvaziou todos. Se eu Ah, botei na sim. pasta, era para eu abrir o espaço no todos, né? Exatamente, exatamente. Né? Que é como no Android funciona assim, na verdade você moveu o arquivo para aquela pasta. É como, na verdade, seria a mesma coisa do computador, né? Quando você pega um arquivo e move para uma pasta, você tirou de um local e colocou em outro, né? Você não simplesmente criou um link daquele arquivo para um outro local, basicamente, né? Uhum, Que é como acontece lá no iPhone. entendido. Vamos para Né? os destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Conta aí, Gilberto. Muito bem, Fernando. Vamos começar com a notícia dessa semana, que é preocupante para quem usa lâmpadas inteligentes, principalmente da marca TP-Link, né? Pesquisadores da Universidade de Londres descobriram várias vulnerabilidades numa linha de lâmpadas inteligentes da TP-Link. O que são lâmpadas inteligentes? São aquelas lâmpadas que você consegue controlar via um aplicativo do celular. Então você aumenta e diminui o brilho, você muda a cor da lâmpada, são chamadas lâmpadas inteligentes. Nessas lâmpadas, essa série de lâmpadas da TP-Link, existe uma vulnerabilidade que os atacantes conseguem descobrir, né, invadindo a lâmpada, a senha do seu Wi-Fi, né? Então, é importante quem usa esse tipo de lâmpada, né, tomar cuidado, né, trocar frequentemente a senha do seu Wi-Fi, porque pode ser um problema de vulnerabilidade nesse caso, né, para isso. Outra Uhum. notícia dessa semana, importante, é que um vírus
foi identificado para Mac, que rouba credenciais de usuários. Então, a gente vem falando isso aqui já há algum tempo já, e agora veio mais uma notícia. Já foi o tempo que os Macs, né, os Macintosh, eram vistos como computadores livres de vírus, a mesma coisa do iPhone, não é para isso também. Então, agora mais um exemplo de um vírus que foi criado exclusivamente para infectar computadores da Apple, né, nesse caso. No caso desse vírus, o objetivo dele é roubar dados dos usuários e roubar credenciais, né, senhas e logins salvos em navegadores do Chrome e Firefox. Então, cuidado, quem usa Mac tem que usar antivírus também, porque ele não é aquela coisa como era no passado, que era um computador que era isento de vírus, né, para isso. E uma última notícia importante, e inclusive uma notícia boa, né? O Gmail, né, vai aumentar o nível de segurança e vai exigir autenticação externa quando você tentar mudar, ou alguém tentar mudar configurações sensíveis. Por exemplo, criar filtros, inserir um endereço para encaminhamento automático, ou mudar algum tipo de acesso para ler os seus e-mails. Ele vai pedir uma confirmação no aplicativo do seu celular. Então, se não foi você que está pedindo isso, você pode bloquear essa alteração. Então, é uma questão importante, interessante, que o Gmail vai aumentar, na verdade, o nível de segurança. Essas mudanças começaram a acontecer desde essa semana e vai chegar a todas as contas em breve, né, do Gmail, que estão ativando esse novo nível de segurança aos poucos para as contas do Gmail. Uhum. Perguntinhas aqui dos ouvintes. Vamos lá. Backup, é o Giovanni. Qual software você recomenda para fazer backup de arquivos que estão no notebook e no HD externo? Então, Giovanni, você pode fazer, aí depende de onde você quer fazer. Você pode fazer, por exemplo, uma cópia no HD externo e fazer uma cópia normal. Pega as pastas que você tem mais importantes e copia para o HD externo. No caso de você copiar para a nuvem, né, é uma cópia normal, né? Ou seja, não precisa de um software específico para essa situação. Uma cópia convencional é mais do que o suficiente. Se você tem uma empresa, uma microempresa, ou uma empresa que você precisa de um software mais sofisticado para montar versionamento, né, de aplicativos ou de arquivos, é um software gratuito interessante, chama-se Bacula, né, um software baseado em software livre, que tem a função exatamente de você fazer um backup agora mais estruturado, com várias versões do mesmo arquivo, mas talvez para um usuário pessoal, né, uma cópia comum, né, de um HD para o outro já é bastante suficiente para você manter seus dados salvos. Bom, e o David está me pedindo o seguinte, como é que eu consigo bloquear publicidades ruins no YouTube? Ele diz que várias vezes já abriu para assistir um filme, são publicidades, inclusive, assim, que precisa ter faixa etária, né? Baixo nível, ele está explicando aqui. Então, você pode, quando aparecer essa propaganda, você pode marcar que você não quer ver essa propaganda mais. Ou seja, infelizmente, na versão gratuita do YouTube, essas propagandas vão acontecer, ou vão aparecer, né? Não tem, porque é a forma do YouTube monetizar o acesso gratuito dele, né? Para não aparecer, ou você paga a versão premium, né, do YouTube, ou você pode marcar essas propagandas que você achou ofensiva, né, que não é interessante, não quer ver aquela propaganda mais. Aquela propaganda vai entrar numa lista de bloqueios, né, ou de filtragem, né, para que não apareça para a sua conta do YouTube. É isso, Gilberto. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima quarta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.